e bem-vindos ao posto emissor número 257. Hoje é dia 6 de novembro e nos nossos estúdios de Paços de Arcos recebemos um verdadeiro homem da Renascença. Nascido há 63 anos em Lisboa, é um músico e agitador por detrás de instituições como Enapá 2000 ou Irmãos Catita, mas também pintor, amante de banda desenhada e de outras artes e persistente candidato à presidência da República. Este ano volta a tentar a sua sorte e, como sempre, só se demite se for eleito. Manuel João Vieira, obrigada por estares aqui connosco. Eu é que quero agradecer a amabilidade de me terem recebido. Muito obrigado, é muito confortável. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! És ignóbil, não sei qual é que é o teu móvel. És um reciclado de Chernobyl. És ignóbil. És vaidoso. Eu queria dizer também que vou ter um comício, concerto, já neste sábado, dia 8, mas não sei se isto é dia diferido, não sei. Estará online antes de dia 8. E pronto, e queria também dizer às pessoas que estamos numa campanha, numa grande corrida de campanha de assinaturas, e há um portal chamado Portal da Candidatura, onde as pessoas podem apoiar esta candidatura e outras, mas interessa mais a minha. E se não entenderem bem, temos o site vieira2026.com, que explica exatamente todos os passos a proceder para conseguir apoiar o candidato Vieira. Portanto, basta uma pessoa dirigir-se ao portal da candidatura e, através da chave móvel digital, escolhe-se a candidatura que se quer apoiar e, através da chave móvel digital, formalizar esse apoio. É verdade, eu próprio não sabia que tinha uma chave móvel digital e afinal tenho um chaveiro. Foi uma descoberta recente. Foi. Não, já tinha tido essa percepção numa altura em que era preciso registar coisas relativas ao meu filho, mas qualquer coisa, havia um problema qualquer, como acontece às vezes nos serviços públicos, e não só houve um problema qualquer informático. Não é grave. Tens fé que seja desta vez que a candidatura é oficializada, formalizada, que vai para a frente? O futuro a Deus pertence, e o futuro cheira a detergente e a saudade. Eu não sou candidato a presidente, sou candidato à febre, à desordem do pensamento, à hipótese de um país que se pensa a si mesmo até à vertigem. Porque se nós formos a ver o que é o Estado, o que é todo o aparelho do Estado, o que é sempre o Estado, e em Portugal de uma maneira muito particular, o Estado é a ditadura, de uma forma ou de outra. Se não há um PIDE, há um ML, há qualquer coisa que te limita a liberdade. O meu programa é simples: desgovernar, não por anarquia, mas por ternura. Quero um país ingovernável, porque finalmente livre. Por exemplo, o campo. As pessoas no campo, está tudo na cidade. As pessoas vão para as cidades e queixam-se de que há gente demais nas cidades, que há carros demais nas cidades, que há indígenas de outros países em demasiado nas cidades, mas não há pessoas no interior. E o campo está a morrer por um abraço. A modernidade prometeu progresso, mas deixou as aldeias órfãs de voz. O campo não precisa de subsídios, precisa de afeto. De uma política que cultive as pessoas, e as pessoas é que são mais importantes, antes de plantar fábricas. Portugal não precisa de planos estratégicos. Portugal precisa de abraços.
Estás quase aí a cair no estatuto de um novo candidato, um novo presidente dos afetos, não? Eu acho que os afetos são importantes, sim. Têm a sua importância, mas não são tudo, não é? As pessoas precisam de comer. E nós temos o pastel de nata, não é? Que é o símbolo nacional do nosso fracasso feliz. Eu acho que Portugal vive no passado. E vive no passado como um viciado da sua própria dor. Isso não é bom. Acho que a mediocridade, eu compreendo que a mediocridade seja o nosso modo de resistência a tudo o que é alienígena. Mas nós devemos aceitar os alienígenas. Eu já disse, aliás, que se fizesse uma equipa de futebol, faria uma equipa de futebol em que a seleção nacional tivesse homens, mulheres, trans e marcianos. Isto é, todos. Portanto, a nossa candidatura é uma candidatura mais inclusiva do que as outras. A nossa candidatura até pode incluir todas as outras candidaturas lá dentro. Cabe tudo. Essa ideia de estarmos viciados na nossa tristeza tem a ver com outra proposta aí do teu outro ponto do teu manifesto, a autocolonização de Portugal, certo? Exatamente isso. Tem a ver exatamente com aquilo que eu estava a falar da desertificação do interior, que foi um processo que se deu a partir dos anos 60. É um processo histórico que toda a gente conhece. Havia guerra na Guiné, e as pessoas foram para a França. Depois a economia transformou-se com a CEE, deixou de fazer sentido algum tipo de agricultura e as pessoas foram todas para a cidade e foram todas para o interior. Entretanto, o aquecimento global imperceptivelmente vai fazendo que os verões sejam mais difíceis, que as colheitas sejam mais difíceis, etc. E portanto é necessário uma compensação e um grande investimento no interior. É preciso recolonizar o interior. E Portugal, nós temos espírito colonial. Nós fomos um grande império colonial. Não podemos dizer que nunca fomos nada. Nós fartámos de matar pessoas. O Albuquerque, com os seus canhões, dizimava populações. Neste momento é que Portugal escolheu neste momento o sonho de um T1 hipotecado. O capitalismo prometeu-nos conforto e deu-nos ansiedade com varanda. Vivemos na prisão do T1 hipotecado, onde o cidadão reza ao banco e chama-lhe lar. Lar, entre aspas. Eu não sei, eu às vezes não sei se sou de esquerda, se sou de direita, porque fico um bocado confuso. A esquerda quis igualdade sem diferença. A direita quis tradição sem ternura. Eu quero um delírio habitável. E por isso eu tenho um grande projeto, que é a nova cidade de Vieirópolis. Viver em prazer de viver. E é uma cidade que será no centro, perto de Vila de Rei, portanto no centro geográfico do país. Portanto, não venho da esquerda nem da direita, venho do extremo centro. O extremo centro é mesmo lá, quando nós temos um alvo e somos arqueiros, é ali que nós queremos acertar. Nós temos que acertar no centro. E o centro é o centro do nosso coração, o centro de nós próprios como seres humanos. O centro, e os portugueses têm que encontrar o seu próprio centro. Quem são realmente? Porque eu acho que os portugueses têm sido manipulados por uns média estupidificantes durante tempo demais. E acho que chega de estupidificação. Neste momento temos que nos concentrar e temos que nos focar. Sei que de terça para quarta-feira pediste aos céus um sinal sobre se te havias de candidatar e recebeste-o de forma bastante evidente, não é? O céu iluminou-se com a palavra Vieira. Foi um bom presságio. E não só isso, como me apareceu a Nossa Senhora de Fátima, também em sonhos, a dizer: vá lá, Vieira, não sejas preguiçoso, candidata-te outra vez. E eu virei-me para o lado na cama
Nossa Senhora, deixe-me dormir. Não. Faz favor. Pronto. Pela Nossa Senhora, eu faço tudo. Compreendo. Por uma questão também de algum respeito ou medo. Eu tenho muito medinho. Respeitinho é muito bonito. Eu confesso ter, já que falamos de carinho e afetos, muito carinho pela forma como começa o teu manifesto, no qual te diriges aos leitores como portugueses e outros animais domésticos. Mais uma vez, uma forma inclusiva de comunicar. Sim, eu não estou a chamar aos portugueses animais domésticos, porque sei que dentro de cada português há um Ferrari. Dentro de cada português, e nós podemos, é muito simples, vamos às estradas, vemos as pessoas a ultrapassarem-se a si próprias em atos deslocados, excesso de velocidade, acidentes. Portanto, os portugueses mostram realmente que são grandes animais quando estão ao volante de um automóvel. Portanto, não são apenas animais domésticos. São também selvagens. São também selvagens. E entre o selvagem e o doméstico, aquilo que nós queremos é a vida, o amor. Portugal também precisa de confraternização, precisa de aqueles velhos tascos que acabaram todos. Portugal precisa de bares, não precisa de cemitérios. A vida pública morreu de tédio. O Parlamento tornou-se um bar sem copos. O café de esquina é o único Parlamento possível. E é o que se verifica neste momento com a ascensão da extrema-direita, que é a política de café que está a tomar posse da política tradicional. E acho que a minha proposta é nacionalizar o convívio e tornar o humor uma forma de resistência. O absurdo é o último ato de lucidez, porque tem consciência de si própria, tem consciência de tudo aquilo que está para além dele. O absurdo é inclusivo. Pensas que esta mudança que se registrou nos últimos anos, nomeadamente na ascensão da extrema-direita, como referias, é o que vai tornar possível ou até mesmo necessária a tua candidatura? Eu não diria que a ascensão da extrema estupidez seja aquilo que vai sustentar a minha candidatura. O que eu acho é que ainda existem pessoas com um cérebro livre, ainda existem pessoas em Portugal que não são manipuláveis, ainda existem pessoas em Portugal muito inteligentes. É errado estar a considerar o povo todo como uma corja de atrasados mentais, e acho que há muita gente que está a tratar o povo português como se o povo português fosse estúpido, e os portugueses não são estúpidos. Os portugueses estão revoltados e têm toda a razão de estar revoltados, porque o que nós temos assistido, e houve um fogacho de esperança depois do 25 de Abril, que as coisas mudassem. Portugal está a assistir ao fim das utopias, que na realidade acabaram politicamente com Thatcher e Reagan, e nessa altura foram por aí abaixo, enquanto o punk rock começava a subir. E essa sensação da perda de um rumo, essa sensação da perda que havia na modernidade, de que há progresso, há esperança, de repente deparamos com uma coisa que é o aquecimento global. Isto vai ficar cada vez pior. A estupidez no ensino, tudo cada vez pior. Na saúde, tudo cada vez pior. As pessoas de repente pensam que já passaram pela parte mais alta do precipício e que agora vai tudo para baixo. E como a política é uma coisa demasiado complexa, preferem uma coisa mais simples como o futebol ou a conversa de café. Mas eu acho que nem todos os portugueses estão dentro dessa categoria. Queria apelar, aliás, mesmo aos portugueses que estão nessa categoria. Dentro deles, no fundo, eles são navegadores, eles têm a lucidez para navegar e sair de fora desse marasmo e votar Vieira, que é o que é preciso. Não posso deixar de sublinhar que temos um concerto dia 8 e que devem ir ao
site vieira2026.com para saber como votar no portal. Um pouco de autopublicidade. Uma das propostas da tua candidatura, aquele manifesto que tu dizes que é música de intervenção em 10 andamentos, é o fim do Serviço Nacional de Saúde, não porque não gostes de médicos, mas porque vai passar a ser proibido ficar doente. Já apresentaste esta tua ideia à atual, por enquanto atual e contestada Ministra da Saúde? Com a minha presidência não haverá doentes. Não haverá doentes porque a presidência Vieira tem um fulgor do qual emana a saúde para toda a gente. Portanto, será proibido nesse sentido. Claro que se por acaso alguma pessoa sofrer de alguma coisa, nós não vamos acabar com os médicos. Eu nunca disse isso. Mas o que se está a passar também, e o que se passa com esse discurso, é uma caricatura daquilo que realmente se está a passar com o Sistema Nacional de Saúde. O que se está realmente a passar é que estão a acabar com o Sistema Nacional de Saúde. Estão a acabar devagarinho, como mais um prego para o caixão, como se diz quando se fuma cigarros. E, portanto, a minha ideia é revolucionar completamente todo esse eixo concêntrico do mal. Outra das propostas passa pela igualdade total de pigmentação da população, que faz com que algumas pessoas vão ter que ficar mais claras, outras mais escuras, não é? Para ficarmos todos da mesma cor. Outro dia alguém aqui no jornal, inclusive, me apresentava uma teoria que achava que esse objetivo só seria possível através do amor livre entre humanos de cores diferentes. Portugal foi o inventor da mulata, como todos nós sabemos. É só continuar em frente. A ideia realmente é os mais escuros ficarem um bocado mais claros e os mais claros, como os habitantes da Escandinávia, agora há muitos, também no meu bairro, também ficarem um bocado mais escurinhos. Essa solução que me está a falar, a solução biológica natural, é uma solução que me parece possível. Vives em Campo de Ourique, peço desculpa, continua. Sim, não. Vivo em Campo de Ourique por acaso, mas nasci noutro sítio. Não nasceste em Lisboa, mas noutro bairro, é isso? Noutro hospital, sim. Ok. A vida é um hospital, de certa forma. E esse bairro onde ainda vives é um microcosmos do que se está a passar hoje em dia com o turismo e a imigração, neste caso, de pessoas com dinheiro e pele clara? Sim e não. Há 2 anos havia mais franceses, mas continua a haver uma grande mistura de tipos em Campo de Ourique. É claro que nós temos sempre lá os habitantes do Indostão que fazem o seu trabalho de levar a alimentação às casas, mas temos muitos estrangeiros de várias línguas. Ainda hoje me cruzei com um cidadão turco e, portanto, é um bocado todo mundo em Campo de Ourique. Mas acho que há bairros em que isso se passa de uma forma ainda mais extrema, como é o caso da Graça e outros bairros assim. Quanto ao centro de Lisboa, o centro de Lisboa tornou-se uma aldeia de índios para inglês ver, só que já não tem os índios. Quer dizer, esqueceram-se de deixar lá um bocado de população típica para as pessoas verem, olha, um português típico, que engraçado. Não, esqueceram-se. Como disseste a última vez que estiveste no posto emissor, podiam deixar algumas pessoas a fingir que são portugueses típicos, um chofer de táxi, uma prostituta. Sim. Os típicos choferes de táxis e prostitutas, donos de restaurante que dizem caralhadas, etc. Mas pronto, eu acho que Portugal tem que sair e tem que sair desta insustentável pobreza. Portugal é um país rico. Portugal é um país muito rico.
E acho que a nova revolução só pode vir da lucidez. E acho que a ideologia da ternura e do riso é o último ato político possível. A democracia é para toda a gente. A democracia é uma casa sem chaves. E é para todos. A liberdade não é votar. É deixar a janela aberta para o vento do absurdo entrar. Os políticos querem ordem, eu quero correntes de ar. Mas não é para se constiparem. Já consegues ver mais perto o dia em que vais estar aqui neste mesmo edifício, mas para participar em debates com outros candidatos? Neste momento faltam cerca de 1400 assinaturas para que se possa chegar ao limiar dessa possibilidade. Eu tento não acreditar, nem desacreditar. Eu tento ser neutro em relação a esse sentimento. Tento trabalhar o mais possível para que ele se realize, sem ser sentimental em relação a isso, porque já tive várias experiências e neste momento penso que a postura profissional é a melhor possível. Terás pessoas para te ajudarem caso chegues às assinaturas necessárias? Já tens aí uma equipa reunida? Bem, tenho algumas pessoas, sim. Tenho algumas pessoas que me ajudam. Não somos muitos, somos 4 ou 5 neste momento. E temos muito trabalho pela frente. Não só a partir do momento em que tenhamos todas as assinaturas, ainda há muito trabalho burocrático pela frente. E, portanto, ainda nos vamos deparar com coisas com as quais não estamos à espera, provavelmente. Encontrei uma entrevista que deste ao jornal Blitz em 2005, que parecendo que não foi há 20 anos, em que dizias que o verdadeiro golpe de Estado que falta fazer é o golpe das consciências. Ainda pensas assim? Ainda penso assim, de certa maneira. Acho que a revolução das consciências pode parecer qualquer coisa de utópico, mas a revolução de cada consciência é a sua própria revolução. Não estou a falar de uma revolução coletiva em que toda a gente tem a mesma consciência, mas sim cada um tem a sua consciência. E a revolução da sua consciência, de cada consciência, nós vamos ter, para cada português, vamos ter um psicanalista dedicado para cada português, assim como vamos ter uma prostituta em cada esquina de cada cidade, assim como vamos ter vinho canalizado para todos os portugueses, em todas as casas portuguesas, e do bom. Vamos ter fontes de bagaço, vamos ter muito mais. Eu já vos tinha falado sobre os Ferraris. Os Ferraris estão prontos. Há quem queira Lamborghinis. Também temos Lamborghinis, há essa possibilidade. Bugattis temos poucos, mas podem ser sorteados. Não sei se respondi à pergunta, mas acho que não. Espero que não. Com certeza. Numa outra entrevista, agora já não tenho bem presente se foi nesta ou noutra, isto por falar em prostitutas, tinhas também uma ideia que era para as pessoas, para os portugueses que estivessem imigrados noutros países, também oferecer uma possibilidade de uma prostituta, mas uma prostituta que oferecesse também os serviços maternais para que o imigrante pudesse chorar. Sim, isso seria não tanto no plano sexual, mas sim são prostitutas no sentido em que estão a vender não o corpo, mas as suas capacidades maternais. Isto é, a dizer pronto, já chega, tem soninho, queres comer qualquer coisa? Coitadinho. Então conta lá como é que foi o teu dia. Vá, põe a cabeça no colinho. É uma coisa assim. Os portugueses precisam de colo. Os portugueses estão cansados e precisam muito destas mulheres maternais profissionais que elas próprias estão dispostas a fazer esse serviço para o Estado. Nessa entrevista de há 20 anos aqui ao Luís Guerra e à Ana Markel, na altura, dizias: os portugueses
São órfãos de um papão desaparecido há muito e sentem a sua falta. Têm um laço afetivo com essa figura que deixou de existir há muito, mas os fantasmas só existem se as pessoas acreditarem neles. É um fantasma que está mais vivo do que nunca? Há aquelas pessoas que dizem isto agora, isto só andava com três, não era com um, era com três Salazares, não é? Há a mania dos três Salazares. E eu respondi, isto se calhar só era com três Vieiras. E pronto, há três Salazares, 4 Marqueses de Pombal. Às tantas podemos oferecer a cada cidadão uma caixinha com bonequinhos do Salazar e com várias figuras da história para eles poderem brincar. E acho que isso vai fazer com que as pessoas, pouco a pouco, olhando para as formas, mas estamos a falar feitos por grandes artistas. Isso pode fazer que as pessoas, pouco a pouco, sintam que esse mito pode ir desaparecendo e se possam libertar desses fantasmas. Tem gente também a defender a ideia de que o verdadeiro poder é económico, não político. Será que nos temos esquecido disto por via de lutas mais identitárias ou mais individualistas? O verdadeiro grande poder económico quer dividir para reinar e quer que as lutas sejam entre coisas sem grande significado para o poder económico. Obviamente que as lutas de género e de identidade não afetam o grande poder económico. São justas, sem dúvida, mas não o afetam. Afetam tanto como o jogo do Sporting contra o Benfica. Aliás, esta coisa dos três grandes no futebol é uma coisa que não faz muito sentido, porque se nós formos ver o Benfica, aquela gente não é de Benfica. Vamos ao Sporting, aquela gente não é de Alvalade. Que raio de identidade é esta? Eu gostaria de voltar a dar aos clubes portugueses a sua identidade. As pessoas serem do bairro que são, serem da cidade que são, e acho que há demasiados, e agora podem chamar-me misógino. O André Ventura não diz isto de certeza, mas eu acho que nós temos que ter menos estrangeiros na seleção nacional. Não há estrangeiros e devemos ter menos estrangeiros nas equipas portuguesas. Acho que as equipas portuguesas têm que ter pelo menos 8 cidadãos portugueses em cada equipa. Entre os titulares. E não menos. Há uns anos dizias também que é muito difícil fazer-se algo ao nível da consciência de classe, porque fomos todos transformados em empresários individuais apenas preocupados com os seus interesses. Outra situação em que estavas bastante, não digo à frente do teu tempo, mas enfim, uma situação que ainda se verifica. Sim, o pequeno empresário individual de si próprio acaba por ser um processo giratório que não tem fim. Às tantas somos todos nós pequenos organismos que não têm contacto uns com os outros. A ideia é fraturar tudo aquilo que faça, que constitua uma união verdadeira e natural e orgânica entre as pessoas. E por sua vez existe um incremento de uma união mediática das pessoas que têm os mesmos interesses e da qual, é verdade, também resultam ações. Mas eu acho que essas ações não têm o mesmo valor porque tornam-se muito mais esporádicas e não se mantêm ao longo do tempo. O país precisa também de dormir um pouco. Eu acho que os portugueses deviam dormir um pouco mais, trabalhar um pouco menos. Estamos cansados de trabalhar por um sonho que não sonhamos. Portugal precisa de uma grande cesta coletiva, de um travesseiro público, de um sono nacional reparador. Acordaremos outros ou nem isso? Portanto, eu acho que... E depois há a língua portuguesa, cada vez ouvimos mais estrangeirada na língua portuguesa. Eu, no meu bairro, as lojas têm todas títulos em inglês.
ou noutra língua qualquer que eu não reconheço. O português é uma língua em exílio. Aliás, os próprios portugueses estão a começar a ser exilados na sua própria terra. Eu compreendo, portanto, que votem no Sr. Ventura, porque nesse aspecto as pessoas sentem-se magoadas e ele proporciona uma resposta fácil, ao passo que a esquerda proporciona uma resposta adequada, mas mais complexa. E lá está, as pessoas foram formatadas ao longo destes últimos 20 anos pelos mídias a quererem coisas cada vez mais simples, a verem programas cada vez mais simples e a apertarem, não utilizarem toda a sua capacidade cerebral. Ora, o português tem uma gigantesca capacidade cerebral que não está a utilizar e que os nossos laboratórios, por acaso, têm vindo a considerar operações no sentido de abrir essa parte do cérebro que não está a trabalhar a cada português, para que cada português se torne uma espécie de super-homem. E super-mulher. E super-mulher, então, é uma alegria. No sábado tens um concerto no Titanic Summer, no Cais de Sodré. Como é que tem sido conseguir manter esta sala aberta também no Cais de Sodré? Por exemplo, o Music Box fechou recentemente. É uma luta. É uma luta. Eu não sou empresário. Aquilo que eu tenho feito foi direção artística e programação. Mas parece-me sempre que é sempre uma luta tentar arranjar uma programação decente e tentar contrabalançar as necessidades, por exemplo, de uma banda musical que precisa de ganhar um cachê de X, com a necessidade da casa também fazer dinheiro para pagar aos empregados e não sei o quê. Portanto, é um equilíbrio. Enfim, não é o meu papel. Eu não sou gerente, mas não é fácil. Há pouco, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar da tua paixão pela banda desenhada quando eras criança e até mesmo até chegares a entrar em Belas Artes. Depois dedicaste-te à pintura, depois à música. A arte sempre foi parte muito importante da tua identidade, apesar da tua mãe ter querido que tivesse uma profissão mais a sério, não é? Arquiteto ou uma coisa assim. O problema é que a matemática não era a minha disciplina favorita, mas talvez por causa de uma professora minha, do Pedro Nunes, que era uma senhora que tinha um cabelo que parecia uma carapaça castanha, à qual eu uma vez perguntei: setora, tenho uma dúvida. Eu levantei o dedo e ela respondeu-me logo: não, Vieira, você não tem dúvidas. Você o que tem são ignorâncias. E eu, a partir daí, acho que me divorciei um pouco da matemática sem dar por isso. Aquele tipo de pedagogia mais não tão contemporânea, não é? Aquele tipo de sim, antigamente. Ele levava com reguadas quando era pequenino e essas coisas assim. E pronto, era a época. Eu não sei, mais tarde veremos qual é que é o resultado de cada uma destas formas de educar. A forma de educar agora parece-me um bocado a de tirar o poder aos professores por completo e tirar a autoridade aos professores. Ou um professor já é naturalmente autoritário e tem esse poder por si próprio, ou pelas leis do regime não chega lá. Achas que se passou de um extremo ao outro? Eu acho que as pessoas gostam muito do 8 e do 80 e o 40 só em política. Tens um filho pequeno, já dá para perceber através da experiência dele na escola que os tempos são outros? Sei lá, ele gosta de Lego. Eu acho que devia haver um Lego português. Acho que devíamos fabricar um Lego português e um mecano português e essas coisas assim.
porque assim, pelo menos esse dinheiro seria gasto no interesse da indústria nacional, e acho que podemos fazer essas fábricas no interior. Acho também que devemos reabrir as linhas de caminho de ferro, porque para já podem ser elétricas e podem aproveitar muito mais aos cidadãos. É muito mais agradável viajar num comboio, para mim, do que numa autoestrada que nunca mais acaba. Mas pronto. Além dessas manifestações ecológicas, o que é que eu posso dizer? Eu acho que os ministros na televisão deviam saber chorar. Isto é, quando uma ministra da Saúde não quer ser despedida, morreu um bebê por causa dos maus funcionamentos das instituições, e ela não é capaz de chorar, essa ministra tem que ser despedida. Eu quero ministros que saibam chorar e secretários que saibam bordar. O país precisa de rendas e abrigo, não de slogans, mas de um ombro amigo. Mais uma vez o afeto. Sim. Dás por ti a pensar como será o país e o mundo, como se diria aqui nesta casa, quando o teu filho for mais crescido? Ele tem 5 anos. Depende de votar em Vieira ou não votar em Vieira. Se votar em Vieira, o paraíso é o futuro. Se não votar em Vieira, tenho um bocado de medo daquilo que se vai passar. Votar em Vieira, vamos ter um futuro como aquelas gravuras das testemunhas de Jeová com os animais e o arco-íris. É isso, mas em arte moderna da melhor qualidade. Muito bem. Há bocadinho estavas a falar da ligação e da comunidade, enfim, houve qualquer coisa que me fez lembrar. Outro dia entrevistei o Will Oldham, aquele músico americano, Bonnie Prince Billy, é o nome artístico, e ele dizia que aos 55 anos finalmente tinha perdido a vergonha de se considerar artista, porque ele achava que não era uma coisa digna. E para ele, a vantagem de ser artista era perceber que havia outras pessoas como ele e sentir um certo sentimento de comunidade. Aqui em Portugal, ou no teu caso específico, tu sentes isso ou nem por isso? Artista ou não artista? Eu acho que sou um bocado preguiçoso. Eu acho que faço objetos que podem ser considerados artísticas, como faço pinturas a óleo, faço esculturas, faço esses objetos, canto canções, portanto, funcionalmente posso ser considerado um artista. Agora, a palavra artista é só isso, é só uma profissão como outra qualquer. Não é uma coisa maior do que isso, quer dizer, e todos os portugueses de certa maneira são artistas, todos os portugueses podem sonhar, e acho que todos os portugueses podem ser, acho que há um artista em cada casa de Portugal. Este entrevistado em particular, eu perguntei-lhe o que é que ele achava então que unia os artistas, se havia algum traço em comum, e ele dizia que achava que eram pessoas que sentiam que estavam a ver as coisas de fora, o mundo de fora, mas que afinal não estavam bem a ver de fora, estavam só de forma um bocado obsessiva a ver as ligações entre tudo, pessoas, fenómenos. Tu percebes essa ideia? Eu compreendo essa ideia. Percebo que essa ideia é uma ideia que se pode praticar sem sequer pensar nisso. Acho que pensar nisso é uma perda de tempo. Acho que os mecanismos existem, mas não creio que os mecanismos sejam iguais para todos, porque somos todos diferentes. Portanto, lá está. Acho que devemos ter todos. Acho que isso é comum a algumas pessoas, não será para todas as pessoas. Neste momento, além da candidatura e do concerto que vais dar no sábado, e suponho eu também das artes visuais. E é importante dizer uma coisa: vou dar um espetáculo incrível dia 29 em Leiria,
em que vai haver também uma recolha de assinaturas, e eu não posso deixar de dizer à Leiria e às pessoas do centro do país para acolherem em massa e irem em massa a este concerto, porque este concerto é muito importante. Dia 29. Sim, em Leiria, na Charlie. Tens estado a fazer canções novas? Tens estado a pensar em algum disco? Por acaso, acabei de gravar um disco chamado O Tempo das Andorinhas, que deve ter passado para aí 3 vezes na rádio, embora não tenha obscenidades. E agora, chateado com isso, fiz fiz um disco sem obscenidades e não passa. Então resolvi fazer o disco com mais obscenidades que puder. Portanto, vou fazer um novo disco de Ana Pá 2000, já estamos a gravar, e vai ser o mais obsceno que conseguirmos. Gratuitamente, se possível. O que é o processo de uma empreitada dessas? Tu escreves as canções, levas para estúdio? Algumas delas já existiam, umas vão tomando forma pouco a pouco, outras nascem também em conjunto. Por exemplo, tenho algumas feitas com o Fernando Brito. Tenho aqui uma homenagem à província do Connecticut. É um exemplo de Connecticut. São muitas canções. Tenho uma canção dedicada ao amor entre uma rapariga nazi e um rapaz de cor. Portanto, inclusividade. Portanto, tenho uma canção em que digo que gosto da mulher do Donald Trump. Tenho várias canções para várias. Tenho baladas também. Agora que estou a ficar com uma certa idade, tenho uma canção chamada Velhinhos. Estava a pensar até em fazer uma micro-canção chamada Próstata, mas que tinha que ter o Richard Clayderman no piano. E eu não sei se o Richard Clayderman está vivo. Mas não me lembro dele ter falecido. Mas deve estar. E era importante que tivesse aqueles punhos com rendas a tocar. Sem isso não é possível fazer esta música. Que era Próstata, taralim, 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 taralim. Próstata, barabam, 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 barabam. Próstata, barabam, 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 barabam. Próstata, barabam, 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 barabam. E volta ao princípio, é sempre igual. Muito bem. Isso. Mas a música demora 10 segundos ou 15. Portanto, é um intermédio entre duas músicas maiores. E é um disco para sair no próximo ano? Vamos ver. Isto agora depende dos músicos e do tempo que eles demoram a tocar. Não sei dizer nada. Isto é Ana Pá 2000. Quantas pessoas é que fazem parte da banda agora? Somos 7. O Manel Duarte no baixo, o Rogério na guitarra, o Beto Garcia na bateria. Já sei o nome de todos. O Rei Bonga dos bongós. Eu na voz e na guitarra. E a Zacarela e a Barbarella como valquírias e coros. Também. Estamos a falar da rádio, ter passado 3 vezes no Tempo das Andorinhas. Angustia-te, ou angustiar não é a palavra, mas causa tal tristeza realmente que as rádios, por exemplo, não passem a música, nesse caso que tu fizeste, sem obscenidades? Tenho chorado piscinas olímpicas de lágrimas por causa disso. Farto-me de chorar. Não sei, não consigo chorar mais. Já me secou o poço das lágrimas, digamos assim. Mas porque quando uma pessoa faz um esforçozinho para não dizer cocó xixi, o resultado é exatamente igual. E isso surpreendeu-me um pouco, sim. Sobretudo porque é um disco de excelente qualidade, feito com músicos do caraças, etc. Enfim. Ali numa entrevista que uma vez tinhas dado um concerto desses sem obscenidades, digamos assim, e que alguém no final foi manifestar a sua desilusão, a dizer não foi para isso que eu vim do Algarve. Sim, com o meu filho. Eu trouxe o meu filho do Algarve e nenhuma caralhadazinha sequer. Sim, é verdade. Isso aconteceu num concerto
que era um concerto chamado Boleros Sinceros, em que cantava eu e a Gisela João. E pronto, e era para tocarmos boleros. Portanto, o que acontece é que o personagem que tu constróis, ou o personagem que eu construí no Zenapá 2000, o Lelo Minsk, ou o Lelo Marmelo, ou o Elvis Ramalho, toma conta da situação, e é esse personagem que as pessoas querem ouvir, e não outro qualquer que eu agora tenha inventado, nem que esse personagem se aproxime mais daquilo que serei eu próprio, que nem eu próprio sei o que sou. Já te sentes um bocadinho refém dessa personagem? Completamente. Mas tenho a minha liberdade, fiz aquele disco e eu acho que esse personagem é um personagem que tem a ver com uma espécie de anti-timidez. E é um personagem que não é triste, é um personagem que tem uma dignidade e é feliz com a sua própria ironia. E, portanto, de certa maneira, é uma espécie de reconquistar-me a mim próprio para além das minhas fraquezas. Mas eu acho que as fraquezas também são as forças. E, portanto, acho que nós temos que integrar tudo o que está dentro da nossa personalidade para termos um todo. Lá está o centro, o extremo centro da nossa personalidade. Mas isto é um bocado psicanálise. Há alguma solidão no meio da personagem, do centro da pessoa? O centro da pessoa, eu acho que o centro da pessoa é a pessoa mais capaz de comunicar com as outras, menos irregular. Chegaste a responder ao senhor do Algarve que tinha ido com o filho à procura de... Pedi-lhe imensa desculpa. E até acho que cantei ali mesmo, sem instrumentos, o Marilu. Uma coisa assim. Mas os músicos já tinham saído do palco. Isto era na parte de baixo. E pronto, ele lá tirou uma fotografia e eu cantei o Marilu. E as coisas... Pronto, foi o que eu pude fazer. E o filho tinha que idade para aí? Não sei, 8 ou 9. Assim. Ainda queres fazer uma opereta surrealista, que era uma intenção que tu tinhas aí há algum tempo? Sim, tenho uma intenção e já comecei a escrever. Só que o problema é que já comecei a escrever várias, portanto tenho vários princípios para operetas surrealistas. Mas eu acho que Portugal, ele próprio, o país neste momento, é uma opereta surrealista. Acho que... não sei, eu acho que nunca em 2000 anos de democracia cristã nos vimos perante desafios comparáveis aos de agora. Em vez de cidadãos, à imagem da ditadura, o nosso Estado fabrica em série, há 50 anos, mão de obra barata para uma pobreza calculada, inescapável e resumida à depressão e à inveja. E é isso. E é isso que nós temos que... É contra isso que nós temos que lutar. Claro que não respondi à pergunta porque as respostas nem sempre correspondem às perguntas e as perguntas nem sequer correspondem às respostas. Aliás, eu vejo constantemente debates na televisão e por isso é que eu sei que as pessoas respondem a alhos com bugalhos. É muito natural. Consegues ter uma visão panorâmica do tempo em que viveste e que já eras suficientemente crescido para tomar atenção a estas coisas? Há algum Presidente da República cujo desempenho tenha parecido mais acertado, mais interessante? Eu lembro-me do Almirante Américo Tomás inaugurar coisas. Ele a única coisa que fazia era cortar fitas, inaugurar coisas e depois dizia: sinto-me embevecido de aqui estar pela primeira vez depois da última. E esse presidente tinha qualidades e tinha umas filhas também que eram muito giras. Não, eu gostei de alguns presidentes. Eu acho que isto é uma coisa mais pessoal. Eu estou aqui
na figura de candidato à presidência da República e não queria falar nem bem nem mal dos meus colegas ou ex-colegas e pronto, claro que houve preferências e não vou aqui mencionar nomes, prefiro calar-me. Vamos agora falar do tema da semana. A espanhola Rosalía lança esta sexta-feira o seu novo álbum, Lux. Muito aguardado, este disco promete colocar a artista catalã num novo patamar. Depois de um trabalho mais pop, Rosalía partiu para um novo disco com grande ambição. O disco tem canções em 14 línguas. Algumas pessoas poderiam dizer que era sinal de possessão demoníaca. 14 línguas, incluindo o português, numa colaboração com a Carminho, uma canção da autoria da própria fadista. Além de Carminho, Lux conta com convidados de luxo como Björk, Sílvia Pérez Cruz e a Orquestra Sinfónica de Londres. Manuel, estava há pouco a olhar aí para o teu manifesto e pareceu-me que o fado poderá vir a ser taxado, não é? Há vários tipos de fado. Eu acho que o fado do queixume e o fado da tristeza é um fado que é taxável. Não o fado humorístico, nem o fado de envolvimento e de pompa amorosa. Portanto, há aqui pessoas que escrevem coisas com as quais eu não concordo totalmente, mas isso é por ignorância. E, portanto, há vários tipos de fado e, portanto, nem todo o fado será taxado. Mas temos que taxar qualquer coisa, portanto, vamos taxar o queixume. Muito bem. Isso vai render aos cofres do Estado uma enorme fortuna. Uma fortuna. O queixume é uma coisa que... milhões, estamos a falar de milhões. Estavas a falar sobre o fado, já lançaste em tempos um disco chamado Anatomia do Fado e concretizaste ainda o projeto A Ginecologia do Fado com Sim. os fados mais marotos, não é? Sim, os marotos, não, portanto, aquilo foi editado pelo Museu do Fado e foram evitados os fados com conotações sexuais óbvias. E há muitos não só da minha autoria, como de antes dos anos 70, 74, 73, que eu comprei até na Feira da Ladra alguns e tenho lá em casa. E há uns realmente que não dá para acreditar. Queres dar só assim um exemplo por curiosidade? Escusas de citar, mas quais eram assim os temas? Os temas olha, por exemplo, este talvez a gente grave este é original, mas é baseado nesses todos, que é o fado da velhinha. Mas eu não sei se posso cantar isto. É assim: tinha acabado de jantar, levantei-me e fui passear, comecei-me a sentir nervoso, pum, 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 pum. Apetecia-me um goloso, pom, 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 pom. Numa porta muito baixinha, pom, 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 apareceu uma velhinha, pom, 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 pom. Muito boa noite, meu senhor, pom, 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 pom. Eu faço um pi, que é um amor, pom, 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 tom, 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 tom. Eu tinha a pi toda dura, pum, 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 pum. Ela tirou a dentadura, tum, pom, pom, tom, pom. Foram momentos de alegria, pom, 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 pom. Ela chuchava e eu gemia, pom, 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 pom. Mas tudo o que é bom tem um fim, pom, 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 pom. Ouvi dizer atrás de mim, muito boa noite, ó cavalheiro, pom, 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 pom. Passe para cá o seu dinheiro,
pom, 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 pom. Desatei pela rua abaixo, ragadagada, atrás de mim corria o gajo. Não corras mais, ó papi, ledeiro, pom, 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 que eu não te deixo um dente inteiro. Tran, 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 não corras mais, ó pi, que eu não te deixo um dente inteiro. Tran, pom, trom, pom, 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 pom. Muito obrigada por este momento. Isto é um inédito. E eu tive o cuidado de pôr pi nas palavras obscenas. Obrigada, assim não temos que pôr o ezinho de explícito depois no podcast. Assim não há problema. No fundo, este poema está aqui a resumir várias coisas que falamos na entrevista: os afetos, o dinheiro, os bairros com portugueses típicos. Sim, um pouco de tudo. Isto é a antiga Lisboa, realmente. Isto, hoje em dia, este fado talvez já não fosse possível. Exato. Vamos agora a falar do que andamos a fazer. Chegou esta semana às bancas a segunda revista especial da Blitz, dedicada aos últimos 40 anos de música. No ano passado celebramos os 40 anos da nossa publicação com uma revista dedicada aos melhores álbuns portugueses das últimas 4 décadas. Este ano publicamos uma lista dos 40 melhores álbuns da música feita lá fora. Quem decidiu foi um júri de dezenas de figuras ligadas à música em Portugal. Em destaque estão álbuns de Nirvana, Amy Winehouse, Portishead, Jeff Buckley e muitos mais. A revista tem 132 páginas, está nas bancas, também pode ser comprada online com oferta dos portes. Além destes tops que têm textos de pessoas aqui, escritos por pessoas da casa e de outros jornais também que convidamos, temos a republicação de uma entrevista que o Dave Grohl deu ao Blitz em 94, quando os Nirvana tocaram em Portugal. Uma entrevista com Júlio Isidro sobre o seu papel na divulgação musical, outra com Adrian Utley, dos Portishead, uma história ilustrada dos concertos de estádio do nosso país e também a continuação da lista dos portugueses, ou seja, no ano passado publicamos aqueles até ao número 40, desta vez vamos do 40 até ao 80. Manuel, eu sei que tu tens uma grande coleção de discos. Ainda me lembro de quando participaste naquela rubrica da revista Blitz do disco da minha vida. Penso que escolheste um disco de música clássica. Ainda assim, consegues lembrar-te de alguns discos que eu sei que 40 anos é muito tempo, mas que te tenham dito mais? Não sei. Eu agora estive a reorganizar a minha discoteca, digamos assim. Estava uma confusão de caraças e encontrei discos que não estava à espera. Encontrei um duplo só com o Fred Astaire a cantar. E o Fred Astaire só canta canções do... Como é que se chama aquele tipo? Não lembro agora o nome. É o compositor que fez a música do Top Hat e que fez aquela Must You Dance All Night Long. Não me lembro, mas esse disco ouvi-o outra vez e achei um disco do caraças. E era um tipo que não tinha uma voz excepcional e, não tendo uma voz excepcional, utilizava de uma maneira virtuosa. A maneira dele de utilizar a sua voz, que não era excepcional, era virtuosa. Portanto, lembro-me desse. Irving Berlin chama-se o compositor. E pronto, lembrei-me disso porque vi isso. Vi também. Na realidade, eu estou a falar dos primeiros discos, que eram os que vinham na parte de cima do molho. Vi um que era o Tarkus, dos Emerson, Lake and Palmer, que não é mau disco. Não é um mau disco. E estou a recomeçar um LP do João Vilaré a falar, Fernando Pessoa. Tem a maneira como ele diz os passos da cruz
é superlativa, é incrível. É uma forma muito de época, mas é bastante incrível. Encontrei também o One Size Fits All do Frank Zappa, que era um disco que eu não ouvi há imenso tempo, que é completamente fabuloso. Mas pronto, estou a redescobrir a minha discoteca, porque estava tudo em caixotes, e agora descaixotei porque arranjei um giradiscos. Então lembrei-me agora destes, foi os primeiros que eu vi. Tens isso tudo em vinil? Sim, em vinil. Ainda compras música nova? Ou... Não sei. Eu acho que a música nova vou buscá-la normalmente à net, na realidade, porque não sei o que é, e procuro e encontro. Tenho-me oferecido, de vez em quando oferecem-me discos, mas não tenho talvez tenha comprado. Eu normalmente compro discos, mas é mesmo na Feira da Ladra, porque o que eu procuro são coisas que já não são editadas nem editáveis. Portanto, sou um bocado maluquinho de raridades. Assim, de coisas recentes, não te lembras de alguma coisa que tenhas gostado recentemente? Não sei, eu ouvi uma música da Björk recentemente na rádio que gostei. Não te sei dizer que música era. Depois há bandas portuguesas muito boas agora. E vocês não ouvi na rádio, ouvi no Titanic. Há artistas muito bons agora. Teve lá agora o B Fachada, por exemplo, a tocar. Eu hoje tenho um problema para nomes, porque os comprimidos que me receitam fazem-me perder a memória. A Fachada já é o nome para ficar aqui. Não tenho barqueiro, nem é de remar, procuro o caminho. Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Esta sexta-feira o GNR toca no Coliseu de Lisboa. Também na sexta há Enter Shikari no Lisboa ao vivo. No sábado, dia 8, os Taxi tocam no Coliseu de Lisboa, e no domingo a norte-americana Ethel Kane mostra o seu novo disco no Love. Will Oldham, mais conhecido por Bonnie Prince Billy, toca em Penafiel no sábado, em Braga no domingo e na segunda em Lisboa, no âmbito do festival Vale Perdido. Outro festival que começa na segunda é o Misty Fest, que ao longo de um mês vai levar vários artistas a várias cidades. Nesta primeira semana do festival, o argentino Gustavo Santaolalla na Aula Magna em Lisboa, na segunda, e os Sétima Legião na Casa da Música no Porto, na quarta, são alguns dos destaques. Na terça, dia 11, Ian Tiersen dá um concerto no Coliseu do Porto. Na quarta estará no Campo Pequeno, em Lisboa. Quarta e quinta, o Teatro Rivoli no Porto recebe 2 concertos especiais da norte-americana Laurie Anderson, e na quinta e sexta o Coliseu de Lisboa abre as portas à equipa composta por António Zambujo, Camané e Ricardo Ribeiro. Também na quinta, dia 13, começam os concertos de regresso do Silence 4 no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. A banda David Fonseca atua naquela sala da Invicta de 13 a 16 de novembro, todos os dias. No sábado, vamos então ter Manuel João Vieira no Titanic-sur-Mer com Enapá 2000 e Irmãos Catita, verdade? E as pessoas até podem vir de táxi. Car share, ou não sei o quê. Ontem recebi um convite para um evento e dizia recomendamos que use o car share ou car ride ou qualquer coisa. Nem percebi. Isso é uma coisa para se meterem com as pessoas. Então no sábado temos concerto no Titanic-sur-Mer e no dia 29 em Leiria, não é verdade? Em Leiria, sim. Na Charlie. Será também um evento de angariação, se ainda for preciso. Sim. Queremos movimentar o centro de Portugal, desde Tomar, Coimbra, toda essa parte, a Leiria, etc. Foz do Arelho, Nazaré e outras que não me lembro mais. Agora, com a questão da chave móvel digital, já não será preciso recorreres ao burrito, não é? Com que em tempos foste entregar as assinaturas? O burrito pode ser útil também, como fiel amigo e companheiro. E sentimentalmente acho que é importante.
pelo labirinto de folhagem tropical. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Fica o nosso agradecimento. Manuel João Vieira, muito obrigada por teres vindo até aqui. Obrigado eu, e paz e saúde e prosperidade para todos vós. Muito obrigada. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia estará a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Quando quiseres. Não trago promessas nem leis, nem planos de governação. Trago um verso e um talvez, e um país no coração. Não quero a pátria em cartaz, nem discursos à janela. Quero um povo que seja paz e um sonho a dormir com ela. Sou candidato à loucura, ao riso, à febre, à ternura. Não venho da esquerda ou direita, venho da dor que se ajeita. O meu partido é pequeno, cabe num copito de vinho. Discuto o futuro sereno, com um cravo e um desatino. Façam-me rei por um dia só, de um império de emoção. Proclamo a melancolia, o património da nação. E se a urna for vazia, não faz mal, já me confesso. Portugal é poesia, quando falha o sucesso. Pom, pom. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Olá, sou Tony Gonçalves. Sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!